Olá, esse é um bate-papo com o chat do curso Paulo Freire Jung. Segunda aula, individuação nos movimentos de educação popular e sociais. Estaremos respondendo aqui algumas questões que foram deixadas no chat e que não tivemos oportunidade de responder durante o nosso encontro. Mas também gostaríamos de deixar assinalado aqui que a discussão do chat é extremamente enriquecedora e o quanto nós também temos aprendido muito com a leitura e com a discussão do chat. Que bom seria se pudéssemos fazer essa troca concomitantemente. Mas temos oportunidade de ler depois. Muito obrigada pela participação de todos, todas e todes. Sobre a palavra paciente. Por que não é utilizada a palavra sujeito, por já considerar o processo de construção da subjetividade que cada um realiza? Essa é uma possibilidade, bem como também se utiliza a palavra analisando. Mas o que me parece necessário é nós buscarmos outros caminhos para sairmos de uma padronização. Essa relação que é tão pessoalizada, ela demanda também uma maneira pessoalizada de referência. E eu acho que esse é o nosso desafio. Sujeito é uma possibilidade, mas nós temos tantas outras e que é a relação que vai provavelmente determinar esse chamamento. Principalmente para que ele não tenha uma característica, né, de objetificar ou tornar paciente, de tornar passivo a pessoa que está ali conosco ou as pessoas, ou tornar passiva aquela relação. E como Guggenbill, por exemplo, fala, ela não se tornar um espaço, né, do psicólogo, do terapeuta, do analista, seja quem for, atuar a partir de uma relação de poder. Nilson, como se chama quando as tradições orais são referência? Em pesquisa, nós chamamos de fontes orais e elas têm o mesmo status de fotos, documentos, livros, mapas, pinturas, cartas. Há um bom tempo atrás, nós considerávamos como fonte de informação, como fonte de referência, somente aquelas que eram documentadas, né, ou materializadas, como é o caso de cartas, mapas, livros, né, documentos. Mas hoje nós consideramos as fontes orais, quando registradas ou transcritas, também como fontes de referência. Uma frase de Paulo Freire: não há individuação na miséria. Não, essa frase, dessa maneira, ela não é de Paulo Freire, como eu havia dito. É a organização do meu discurso, né? O que Paulo Freire nos coloca é que a miséria, ela dificulta qualquer movimento, e ele não se refere a uma miséria física, a uma miséria econômica. Ele se refere a uma miséria na totalidade. Para Paulo Freire, a miséria dificulta. Ela dificulta o pensar, ela dificulta o relacionar-se, ela dificulta relações de alteridade. A miséria, mas não é intransponível, mas ela dificulta. Principalmente porque a miséria, ela exige que a pessoa lute pela sobrevivência no dia a dia. O Edgar Morin, ele fala que a vida é dividida entre prosa e poesia. A poesia é o que dá sentido para a vida. E a prosa são os boletos, as contas, e uma vida norteada pela prosa é uma vida sempre muito difícil e corre o risco de ser uma vida muito esvaziada. Sobre a aproximação do processo de individuação com a emancipação na fala freiriana.
penso que essa aproximação é fundamental para levar o indivíduo à busca de autonomia. Você pode comentar? Posso sim, com prazer. Os dois conceitos, eles têm sim relação. Em Professora Cíntia Não, Paulo Freire faz algumas provocações muito sérias. Ele nos chama a atenção para a interferência que a ideologia e que a luta de classes tem nesse processo de emancipação. E ele faz isso discutindo o uso do termo tia, principalmente nas escolas para crianças mais jovens. Todo o processo de emancipação, ele necessariamente exige um reconhecimento de si. Na individuação, para o Jung, nós temos tomadas de consciência de si, e de si na relação com o outro e de si na relação com o mundo. Na emancipação para Paulo Freire, nós temos o mesmo processo. Para ambos, o processo de individuação e o processo de emancipação, ele exige um compromisso para com o mundo, ele exige uma ação. Então, essas duas ideias, elas falam do mesmo processo, só que uma delas talvez parta de um olhar mais individualizado, que é a individuação, né? E a ideia de emancipação, ela talvez carregue um caráter ou um teor mais político. E quando nós olharmos para a individuação também como uma atitude política perante si próprio e perante o mundo, talvez a gente consiga, então, aproximar mais ainda esses dois conceitos. Quando falamos em culturas tradicionais, encontramos um ponto de resistência. Hoje, observamos como os nossos centros urbanos perdem as raízes e validam ideias importadas. Como resgatar, Nilson? Quando nós pensamos nessa recuperação, né, que a palavra usada foi resgate, o que nós temos que fazer é estabelecer de fato um diálogo entre aquilo que a cidade é hoje, aquilo que os centros urbanos são e aquilo que nós temos como expressão paralela, semelhante, né? Não necessariamente como inferior ou superior, né? Mas que nós temos sim. Quer dizer, se as escolas impõem de uma forma cada vez mais avassaladora a comemoração do Halloween americano, nada nos impede que nós façamos dessa data uma comemoração das nossas entidades. Vamos comemorar o Curupira, vamos comemorar a Mãe da Mata, vamos comemorar o Caboquinho, vamos comemorar a Mãe da Seringueira, vamos comemorar uma série de outras dessas entidades que povoaram aí a infância de grande parte de nós, naquelas noites escuras de fundo de quintal ou de quarto escuro. Um outro exemplo que nós poderíamos pensar envolvem as festas juninas. As festas juninas na região norte do Brasil, praticamente desconhecida no restante do país, elas ainda são bastante tradicionais. E elas, em que pesem se utilizarem de datas religiosas, dos feriados católicos religiosos, né, de São João, de Santo Antônio, de São Pedro, elas são festas em que se comemora a cultura indígena. A tradição do boi-bumbá é uma tradição bastante indígena e ela é muito forte na região norte. Nas outras regiões do Brasil, as festas juninas elas se tornaram um misto, né? Eu me recordo que o Renato Teixeira, ele respondeu numa entrevista em que perguntaram para ele o que ele achava
da música sertaneja atual. E ele diz, olha, essa música ela não é uma música sertaneja, ela é uma música suburbana. A música sertaneja, ela trata o sertão, as relações do sertão, o céu do sertão, o plantio, né? O cuidado com a terra, os amores e os desamores no sertão, a relação com a criação, a perda dos animais, a chuva que não chega, a chuva que não cai, a seca que perdura. Essa é a temática da música sertaneja. Ela trata, portanto, do universo do sertão. E aquilo que se chama hoje de música sertaneja é uma música suburbana, né, e não mais uma música sertaneja. Quando nós olhamos para as festas, quando nós olhamos para o modo de comemoração das festas juninas, da região norte para baixo no Brasil, nós temos um misto de duas coisas. Nós temos as pessoas vestidas como fantasiadas de cowboy americano e escutando essa música que o Renato Teixeira bem categorizou como música suburbana, que alguns chamam de sertanejo universitário e por aí as coisas vão. Então, nós tínhamos uma comemoração de festas juninas em que havia um misto, né, da recuperação ou da reprodução, né, no ambiente urbano, de certos modos de vida, com os trajes, né, que as pessoas usavam, né, nas festas juninas, e com a comida, uma comida mais talvez rústica ou mais própria do meio rural, que envolvia principalmente se usava muito o milho, né, e os derivados do milho. Então, o ideário da festa junina era esse, era escutar música do campo, né? Era escutar uma música que falava do sertão, né? Do luar do sertão, da vida no sertão, né? Dos amores do sertão, com as comidas do sertão. E as pessoas se vestiam como viviam os sertanejos brasileiros. Aquilo que a festa junina se tornou hoje, eu diria, ela tem como responsável, como um dos grandes responsáveis disso, os próprios professores, que eles próprios perderam essa referência do que é uma festa junina. E aí então se aceita esse misto, né, de música suburbana com fantasia de cowboy americano. Conheço muitas escolas em que os professores tiveram consciência, né, dessa modificação e tem feito um trabalho anual, né, nessas festas, justamente de busca, de pesquisa com os alunos, né, dessa tradição que é tipicamente brasileira. Como Paulo Freire e Jung veriam o papel das religiões de matriz africana como afirmadoras de identidade do protagonismo perante os próprios processos de individuação? Acho que a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que toda forma de expressão religiosa, toda forma, né, de fazer uma religação entre o sagrado e o profano, toda maneira de expressar a sua crença, a sua fé, ela precisa ter uma ressonância interna. Essa ressonância, ela passa pela cultura, e essa ressonância, ela passa pelos símbolos. Então, tanto para Paulo Freire quanto para Jung, se a vivência, se a religião, né, de matriz africana, ela diz alguma coisa para aquela pessoa, é claro que ela é importante e ela vai ser a porta de expressão para aquela pessoa. E acho que essa pergunta faz com que a gente lembre sempre na não padronização. Não há qual é a melhor forma de expressão religiosa? Aquela que tem ressonância em mim, aquela que tem ressonância na cultura da qual eu faço parte. Essa é a melhor forma.
E à medida em que eu consigo ter relações e ter formas de expressão que eu as reconheço e que me reconheço nelas, eu vou ficando menos dissociado. Quanto mais integrado nós formos, mais nós nos aproximamos, seja de uma emancipação, seja de uma individuação. A palavra para Paulo Freire e símbolo para Jung se aproximam? Se aproximam, porque da mesma maneira que a palavra para Paulo Freire, ela não é uma coisa esvaziada, Eu acho que nessa aula nós falamos muito isso. A palavra, ela é um símbolo quando ela sai da vida, da experiência, do cotidiano, quando ela tem uma representação. Se ela não for esvaziada, ela é um símbolo. A palavra para Paulo Freire, ela carrega memória, ela carrega cheiro, ela carrega angústia, ela carrega alegria, ela carrega sentimentos. A palavra carrega coragem, a palavra carrega esperança. A palavra ela é tão grande, ela é tão potente, que ela pode ter a capacidade de fazer com que nós possamos reorganizar a própria existência. É a palavra que nos permite não nos colocar numa condição de oprimidos. A palavra faz com que nós possamos encontrar os nossos mecanismos no mundo, de nos posicionar em situações onde a palavra que permite a relação com o mundo e a relação consigo própria tem a mesma função que o símbolo, que permite uma relação com o mundo e que permite uma relação consigo próprio. Ainda na questão da palavra e do símbolo, há muitos anos atrás, numa escola do Seringal, um professor estava dando aula e aí ele mostrou o trabalho dos alunos. E ele estava orientando os alunos a fazerem boneco de neve em desenho e a trabalhar a neve dentro do seringal, na Amazônia. Aquilo teve muito impacto e aí nós fomos olhando outros desenhos que as crianças estavam fazendo para o processo de alfabetização, que não é diferente da cartilha Caminho Suave, que acho que muitos, que nós já falamos várias vezes, que é um exemplo. Mas essa palavra, ela não corrobora para o processo seja de individuação, para um processo de emancipação. Ela não promove uma relação de alteridade, porque a palavra esvaziada, ela corrobora sim para um aumento crescente de um processo de alienação. O que é alienação? É quando nós não conseguimos olhar para nós mesmos, para o mundo onde nós vivemos e nos reconhecemos nele. E nós passamos então a repetir aquilo que nós ouvimos tantas outras vezes, ou que nós ouvimos nos telejornais, ou aquilo que nos é dito, e nós não conseguimos pensar. Então a palavra, quando ela carrega a potência do lugar, da cultura, da história, seja da família, da história pessoal, familiar, da comunidade, essa história, ela permite nitidez. E essa nitidez
permite então permite ampliação e relações de alteridade. Foi importante abordar sobre as histórias do Curupira. Por que não se estuda mais o folclore brasileiro, a cultura popular nas escolas? Nós temos um problema na sociedade brasileira, que é o fato de nós vivemos numa sociedade muito autoritária. Autoritária, de uma mentalidade bastante elitista e escravocrata. Nós admitimos, por pressão internacional, que deveríamos acabar com a escravidão dos negros no Brasil. A Inglaterra pressiona e o Brasil liberta os seus últimos escravos. Porém, passados mais de 100 anos desse período, talvez quase 150 anos, nós ainda não conseguimos abrir mão das escravas que trabalham nas casas como domésticas. É importante lembrar que essa foi a última profissão no Brasil, que por sinal é a população que mais tem pessoas atuando, são mais de 5 milhões. Essa foi a última profissão que conseguiu conquistar os direitos trabalhistas das demais categorias de trabalhadores que nós temos no Brasil. O desaparecimento das curupiras, né, nas escolas brasileiras, ela se deu primeiro em função desse apagamento, dessa mentalidade elitista, né? O que primeiro desapareceu foi a nossa tradição indígena, muito embora a primeira língua que nós falamos no Brasil fosse o Nhengatu, que era um misto de português com guarani. Nós deixamos de falar o Nhengatu, que era a nossa primeira língua, e passamos forçadamente a falar o português. Depois, por um decreto do Getúlio Vargas, nós definitivamente abolimos todas as outras línguas estrangeiras e o português passou a ser a única língua ensinada nas escolas. Durante o período da ditadura militar, o folclore brasileiro, por uma questão de um nacionalismo bastante estranho, né, dos militares, já que eles entregavam a economia, mas mantinham as curupiras, nós estudamos o folclore brasileiro, por uma questão de tradição brasileira. Nós tivemos, depois desse episódio, o desaparecimento do folclore brasileiro, aí por uma motivação religiosa. O exato momento do crescimento do movimento evangélico e pentecostal conservador no Brasil, ele coincide com o desaparecimento das curupiras, com o desaparecimento de todas as simbologias e de toda a presença da cultura dos negros nas escolas. É muito semelhante com o que aconteceu, por exemplo, na Grécia. Aonde menos se conhece mitologia grega hoje no mundo ocidental, é na Grécia. Você não vai encontrar professores alfabetizadores, nem motoristas de ônibus, nem caixas de supermercado, nem comerciantes que conheçam sobre mitologia grega. A mitologia grega, ela é visível na arquitetura das cidades como atrativo para turista, e nós vamos encontrar aí de uma maneira mais preservada a mitologia grega nas universidades, principalmente com historiadores, antropólogos, filósofos, arqueólogos. Mas hoje a mitologia grega na Grécia é um conhecimento morto, e ele teve essa configuração em função do avanço e do domínio total do catolicismo ortodoxo. Diferente do catolicismo brasileiro, que sempre
teve formas de concessão, né, à cultura indígena, à cultura africana, o catolicismo ortodoxo, né, oriental, ele é bastante impenetrável, né? E justamente por isso é que a população na Grécia ela é majoritariamente católica ortodoxa, e por conta dessa influência, desse tipo de catolicismo, é que desapareceu da vida cotidiana das pessoas qualquer referência à mitologia grega. Então, no Brasil nós temos esse desaparecimento, como eu falei, coincidindo com o avanço das religiões de caráter evangélico, pentecostal, principalmente, que fizeram esse processo, né, de apagamento do que ainda possa restar desse tipo de cultura tido como cultura pagã. Não é à toa que o Dia do Índio, né, que é 19 de abril, ele hoje é comemorado com as crianças passando tinta guache no rosto e indo para casa felizes, fantasiadas de índio. O símbolo da arma e em seguida 300 mil mortes é muito forte. Poderia abordar um pouco mais essa questão? Talvez respondendo também de uma forma simbólica. O Ovo da Serpente, que é um filme de Bergman, que trata efetivamente sobre o pensamento autoritário, sobre o nazismo, ele se apropria da ideia de que um ovo de serpente ele é transparente e de que é possível, ao olhar para esse ovo, saber exatamente o que ele tem ou o que ele contém. Essa simbologia da arma com as mãos, eu acho que ela foi exatamente a representação da única eleição brasileira em que qualquer um de nós, a favor ou contra, sabia exatamente o que viria, né? Eu não consigo acreditar em alguém que diga que não imaginava que as coisas seriam assim. As coisas seriam assim porque elas sempre foram muito transparentes. O processo eleitoral, o processo anterior, sempre deixou muito, muito claro o que viria, né? Então, todo esse processo que culmina aí com as 300 mil mortes, e talvez as 300 mil mortes seja somente a ponta do iceberg, né? Se nós olharmos para cada projeto dos muitos ministérios que nós temos, quer dizer, o Ministério da Saúde carrega essas 300 mil mortes, mas o Ministério da Educação também carrega, né, a morte da inteligência. O Ministério do Meio Ambiente também carrega a morte da floresta. E assim cada um dos ministérios carrega a morte. Então essa não é nenhuma novidade. Esse é o ovo da serpente, né, que nos foi apresentado alguns anos atrás. E que eu tenho muita dificuldade em acreditar quando alguém diz que não sabia, ou que não acreditava, ou que não imaginava. Eu acho que esse processo que nós passamos, ele foi muito transparente, tão transparente quanto um ovo de serpente. Eu acho que pensando nisso que o Nilson coloca, eu acho que as pessoas, talvez elas não tivessem, eu acho que condições de suportar e de entender que o que nós estávamos vivendo era e é uma luta de classes, porque são mãos que cerceiam, mãos que sufocam, mãos que assinam documento que determinam o extermínio, são mãos que não assinam documentos necessários
que protejam as pessoas, são mãos. E essas mãos também carregam o símbolo da arma. Dessas mortes todas, da morte das nossas florestas, de todas essas mortes. Eu queria lembrar que quando a bandeira brasileira ela foi feita, dentro nós tínhamos escrito amor, ordem e progresso, que é uma frase positivista, e que o amor ele foi retirado. E isso é uma coisa que me coloca, que eu sempre, vez por outra, esse pensamento retorna. O que nós carregamos, qual é o preço que nós pagamos pelo amor ter sido excluído e ter permanecido a ordem e o progresso. Uma presença de um patriarcado, uma presença autoritária, um cerceamento de liberdade muito violento. Então, o que onde esse amor foi se estabelecer? O que na nossa história já vinha sendo escrito que o amor não podia permanecer como símbolo nacional? Acho que é uma coisa mais para a gente pensar.